Todos. Estamos aqui em um culto especial, porque afinal de contas todos os cultos são especiais. E estamos aqui para celebrar Jesus. Fala assim comigo, fala para você mesmo, fala assim: eu estou aqui para celebrar Jesus. Amém? Você está aqui para... Vamos fazer uma declaração no mundo espiritual. Fala assim: eu estou aqui para celebrar Jesus Cristo. Amém? Queridos, quando nós nos reunimos num culto como este, é claro que tem alguns que vêm com a expectativa diferente da que se deve vir diante de Deus. Muitas vezes nós viemos aqui com a intenção de conquistar, de receber algo, quando na verdade nós temos que vir diante de Cristo com a expectativa de Ele transformar algo em nosso interior. Eu não sei qual foi a tua expectativa de estar presente hoje, mas eu quero depositar uma semente que vai transformar a tua vida, a semente da expectativa certa em Jesus Cristo. Que a tua alma, a partir desse momento, comece a gerar expectativa de receber alguma transformação por meio da presença de Jesus. O Espírito Santo está neste lugar. Ele tem total liberdade. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus está em um lugar, ele opera libertação, cura. Ele traz a liberdade do céu sobre nós. Amém? Então comece a gerar expectativa na tua alma, de sair aqui diferente, em algo que Deus vai operar dentro de você. Diga aleluia se você quer isso. Semana passada eu disse que a nossa vida começaria a mudar. E eu não disse isso de maneira aleatória, eu disse apenas por dizer. Eu disse porque creio, porque o que sai dos nossos lábios, ela se torna declaração no mundo espiritual. E semana passada, nós propomos declarar que o Senhor é Deus e que o meu Deus é soberano. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é o início, Ele é a continuidade, Ele é a provisão, Ele é a luz, Ele é a resposta. Ele é tudo aquilo que nós necessitamos para ser transformados. E Ele é a própria vida. A vida que nos propôs na cruz do Calvário com o envio do seu Filho Jesus Cristo. E eu também disse que nós não poderíamos mais vir ao culto para adorar. Nós não viemos hoje aqui para adorar. Nós viemos adorando. Diz amém em nome de Jesus. Essa declaração, querido, tem uma força profética. Então repete assim comigo: eu não vim adorar. Eu vim adorando. Entenda algo. Essa declaração tem uma força profética e transmite a ideia de que a adoração não é apenas um ato que começa em um lugar específico, mas algo contínuo, que já vem de dentro, que já está acontecendo. É como você dizer: eu não vim apenas para adorar. Eu já chego adorando, porque eu vivo adorando. Então eu não vim adorar, eu continuo adorando ao santo nome de Jesus. Aleluia! E hoje eu quero falar com vocês nesse ambiente de adoração contínua. E um amém aqui ia selar no céu e começar a acontecer na terra. Eu vim hoje aqui para celebrar contigo uma palavra e para trazer uma informação. Eu hoje vim aqui com a unção de mestre, mas na autoridade apostólica e profética. Porque o culto de hoje, a palavra de hoje, o que o Espírito Santo hoje vai fazer aqui é transformar a tua vida. Diga glória a Deus. Então eu quero falar contigo hoje a respeito de aliança na Páscoa. Há um sentido na Páscoa. E eu quero ler com você. Vamos ler aqui agora 14 versículos. Então é muito importante que você não se distraia. O inferno quer distrair para...
Exatamente, ele quer distrair para destruir. E se ele te distrai no momento da palavra de Deus, um momento em que Deus quer transformar algo aí dentro, o diabo consegue te destruir facilmente. A palavra de Deus, ela é escudo, ela é força, ela é poder, ela é armadura para as nossas almas. Amém? Êxodo capítulo 12. Eu quero ler do versículo 1 até o 14. Então acompanhe comigo com muita atenção e reverência em nome do Senhor Jesus. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Diga amém. Versículo 12. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comerão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Vou repetir novamente o versículo 14, para você entender o que é a aliança do céu conosco e como esta aliança é sinalizada na Páscoa e qual o sentido da verdadeira Páscoa. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. A Páscoa, querido, não é um dia no calendário gregoriano que deve ser celebrado com ovo de chocolate e um coelhinho. A Páscoa é um mandamento, é uma festa bíblica, e festa na Bíblia quer dizer que é algo que alegra o Senhor e deve ser comemorado, e você deve dar continuidade, ou seja, você aprende e ensina para os teus filhos, e isso deve ser feito todos os anos até Jesus voltar. Nós temos que celebrar a Páscoa. Êxodo capítulo 12 foi uma revelação que Deus deu a Moisés, o líder do povo, prestes a sair do Egito. Deus disse isso para Moisés: façam isso, e logo após vocês comerem o cordeiro, na manhã seguinte, vocês sairão deste cativeiro e irão marchar para a terra que eu lhes prometi, a terra que mana leite e mel. Hoje estamos celebrando a Páscoa, de acordo com o calendário ocidental. O calendário
que nós sabemos que é o que realmente vigora no mundo espiritual, ele é o calendário que está estabelecido de acordo com a Bíblia. Preste atenção que aqui Deus começa dando para Moisés a data, a forma e como deve ser celebrada a Páscoa, nos mínimos detalhes. Deus marcou a data, marcou o horário e o modelo, porque isso é muito importante. E se a Páscoa do Senhor for celebrada fora desses parâmetros, ela perde o valor, ela perde o sentido. E hoje, a maioria das pessoas celebram a Páscoa sem saber da sua origem, sem saber o porquê, e celebra fora da vontade de Deus. Para quem não sabe ainda, a Páscoa, ela é celebrada num modelo da cultura greco-romana, a cultura ocidental, que foi altamente influenciada, uma cultura pagã que vem através dos séculos e séculos. Para você entender melhor, essa tradição do ovo de chocolate e do coelho vem dos primeiros povos, dos gregos, dos romanos e nórdicos. Eles tinham o hábito de adorar vários deuses. E entre esses deuses havia uma deusa chamada Ostera. Uma deusa que, segundo o povo nórdico, ela era a deusa da fertilidade e do renovo. Nessa data do ano, a data em que Deus mandou celebrar a Páscoa, o povo nórdico fazia uma festa em homenagem a essa deusa. E na estátua dela, eles ofereciam ovos. E tinham, porque ela era representada também pela figura de coelho. Eles usavam a figura do coelho para adorar essa deusa, porque ligavam o animal, que é um animal muito fértil. O coelho, quando dá luz, são vários filhotes de uma vez. Então eles ligavam a figura do coelho a essa deusa e lançavam ovos nos pés da sua imagem para profetizar prosperidade e renovo sobre suas vidas. Ao longo do tempo, ao longo dos séculos, o cristianismo foi avançando no meio desse povo. O ID de Cristo foi tomando forma no meio desse povo e ganhando espaço em suas culturas. Mas, não, ao longo do tempo, eles substituíram a festa pagã pela festa da Páscoa, mas não removeram o ato de celebrar com ovos e coelhos. Isso foi se difundindo ao longo dos séculos e está impregnado na sociedade até os dias de hoje. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Coelho põe ovo? Sim ou não? Alguém tem dúvida? Então todos, vamos lá, todo mundo. Coelho põe ovo? Coelho está na Bíblia? O calendário bíblico, diga-se de passagem, queridos, ele foi estabelecido milhares de anos antes do calendário gregoriano. E como eu já disse, Deus especificou a data e o horário para começar. E se Deus especificou, é porque Ele faz questão que seja obedecido. E nós sabemos, querido, que o tempo, ele há uma divisão, né? O tempo do homem, que é o Cronos, e nesse Cronos nós sobrevivemos. E tem o tempo de Deus, que é o Kairos. E no calendário bíblico ele é regido pelo Kairos, porque é um tempo profético. Cronos, nós sobrevivemos. Kairos, nós vivemos para a eternidade. Vamos repetir? No Cronos andamos para sobreviver. Repete comigo. No Cronos andamos para sobreviver. No Kairos andamos para a vida eterna. E é importante, querido, nós temos um entendimento desses fatos para podermos celebrar as festas bíblicas de formas a agradar a Deus e no seu tempo certo. Não dá para celebrar uma festa sem saber o que ela representa. Não pode ser só pela comida e bebida, não dá para ser só pela tradição, e que na maioria das vezes
não entendemos a sua origem. Este ano, que segundo o calendário bíblico, é o ano de 5.785. O calendário de 2025 é o calendário gregoriano. E a Páscoa foi celebrada no dia 14 de Nissan, que ocorreu, segundo o calendário bíblico, no dia 13 de abril. No dia 13 para 14 de abril. No calendário gregoriano, a troca, a passagem de um dia para outro acontece à meia-noite. No calendário bíblico, acontece ao pôr do sol. Aqui no Ocidente, é mais ou menos entre 5 e 7 da noite, dependendo da época do ano. Então, queridos, a Páscoa esse ano foi estabelecida e foi entre o dia 13 e o dia 14 de março, entre segunda e terça-feira. O calendário gregoriano, pela cultura da Igreja Católica, engessou e transformou um domingo na Páscoa. O que estão falando que o feriado celebrado na maioria do mundo hoje é o domingo de? A Páscoa não pode ser engessada. Entre o que o homem decretou e o que Deus estabeleceu em sua palavra, eu prefiro andar pelo que está escrito. Mas eu também não vou contra as pessoas que celebram. Eu não vou falar que o mundo está errado e que eu estou certo, porque eu tenho um entendimento do que está escrito nas Escrituras dessa forma. Eu prefiro celebrar a Páscoa sem agredir ninguém, sem contra. E se alguém aí que não comprou, mas ainda quiser comprar um ovo de Páscoa para me dar de presente, eu recebo. Porque amanhã é o dia da promoção, né? Eles começam a vender o ovo que foi quebrado, aquele que foi pisoteado lá nas promoções. Pode comprar, eu aceito, eu não vou comer o ovo inteiro mesmo. Então você que falou assim, eu não vou dar um ovo de Páscoa para o pastor porque ele não celebra a Páscoa com ovo de chocolate. Não, irmão, compre. Vamos comer esse chocolate. Nós só não vamos celebrar o coelho no lugar do cordeiro. Nós não celebramos a Páscoa por causa do ovo. O mundo faz uma tradição de que o coelhinho da Páscoa que trazes para mim, ele traz alegria, ele traz comunhão. O coelhinho não traz nada, meu irmão. Se o coelhinho vai trazer alguma coisa aí por causa do entendimento da celebração errada, pode ser maldição, pode ser brecha que o inimigo vai usar para destruir famílias. A Páscoa, hoje, ela é celebrada por causa de Jesus. Nós sabemos que a partir de que Deus enviou Jesus, ele se tornou o Cristo. Jesus era o nome do Filho de Deus que nasceu aqui na terra, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Cristo não é o sobrenome da família. Cristo é um título descrito nas Escrituras, é um título messiânico. Cristo em hebraico, na língua original da Bíblia, é Mashiach. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, porque Cristo quer dizer ungido, o Messias, o enviado, o escolhido, o príncipe de Deus. Então, quando Jesus nasceu, ele foi enviado sendo Deus, abrindo mão da sua glória, se fez carne para cumprir a vontade do Pai, e ao se entregar na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu aos céus e recebeu a coroa de Cristo. É por isso que na Páscoa, hoje nós celebramos Jesus Cristo. E a Páscoa, querido, até Jesus, ela foi ordenada por Deus aqui, onde acabamos de ler em Êxodo capítulo 12, para celebrar um momento especial. E Deus disse, celebre a Páscoa por estatuto perpétuo. Porque Deus queria que o povo dele, que era escravo no Egito, naquela época do ano, fizesse esse simbolismo para celebrar e adorá-lo, lembrando que foi Deus que os libertou do cativeiro, da escravidão do Egito. Até Jesus, a Páscoa era celebrada para lembrar o povo de que eles tinham sido libertos da escravidão no Egito. Mas depois de Jesus, ela deve ser celebrada para nos lembrar da salvação de toda a humanidade.
Até Jesus, a libertação de uma nação, de um país, de um povo. A partir de Jesus, a celebração de toda a humanidade. E nós devemos celebrar a Páscoa, queridos, sem nenhuma influência da cultura pagã. Nós não podemos celebrar a Páscoa como princípio em ovos e coelhos. Nós devemos celebrar a Páscoa com a verdade da palavra de Deus e com o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E essa linguagem não foi usada por acaso, mas com um propósito de substituição, porque até Jesus um cordeiro era morto e o seu sangue era aspergido nas portas para que aquele sangue trouxesse livramento na família. Foi isso que aconteceu na primeira Páscoa. A 10ª praga que Deus executou na nação do Egito. O sangue daquele cordeiro, do cordeiro literal, do cordeiro que a família matou, assou e comeu. O sangue foi aspergido, passado nas portas, e Deus enviou naquela noite um anjo, o anjo do seu juízo, e ele diz: olha, eu vou operar juízo contra os deuses do Egito, contra essa nação que escraviza meu povo. E toda casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro na porta, hoje à noite, o primogênito, o filho mais velho, vai morrer. E isso vai acontecer até nos animais da casa. O mais velho, o primogênito, vai ser morto essa noite. Essa é a vontade de Deus. E a palavra Páscoa em hebraico é Pessah, que quer dizer passagem. O sangue do cordeiro literal, ainda no Egito, quando foi revelado para o anjo de Deus, o anjo passou por cima daquela casa. O anjo deu livramento. Isso no Velho Testamento foi celebrado por alguns milhares de anos até Jesus ser enviado. E o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, quando foi derramado na cruz do Calvário, substituiu o cordeiro literal pelo cordeiro espiritual. E o sangue de Jesus, querido, sobre a nossa vida, ele traz livramento. Porque nós não devemos temer o inferno. A Bíblia fala que nós devemos nos policiar, entregando nossas almas para Jesus, confiando a Ele, obedecendo e andando nos princípios da sua palavra, porque isso garante a nossa salvação. Então, quando o inferno está entrando na nossa casa, nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós nos arrependemos, nós confessamos nossos pecados, nós adoramos Jesus, e as marcas do inferno, a condenação, o pecado que está matando é removido. Nós devemos temer, e todo mundo aqui na família Betel sabe, e se você ainda não sabe, vai ficar sabendo agora, que temer não é ter medo, temer é reverência, é respeito. E é por isso que esse culto que estamos celebrando não é um culto da Igreja Apostólica Família Betel, é o culto de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para estabelecer uma nomenclatura, uma doutrina, uma religião. Nós estamos aqui para adorar aquele nome que está acima de todo nome, o nome que tem poder, o único nome pelo qual nós recebemos salvação. Então este culto, querido, é marcado pelo sangue do Cordeiro de Deus, e que diante do tribunal da justiça do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós recebemos livramento. Toda condenação que está sobre nós é removida quando nós nos rendemos e confessamos Jesus em nossas vidas. É por isso que eu falo aqui praticamente em todos os cultos. Arrependimento tem que ser todo dia. Jesus é o Cordeiro que foi morto. Jesus é a nossa Páscoa. Repete assim comigo: Jesus é a minha Páscoa. Jesus nasceu no meio do povo judeu. O Velho Testamento revela que isso iria acontecer.
E todos os versículos que apontam para a vinda do Cristo, o Messias, porque ele era aguardado, apontavam que ele iria nascer naquela nação. Jesus nasceu. E o povo judeu, distraído, só não foi destruído por causa da misericórdia de Deus. E é por causa do povo judeu que Jesus vai voltar mais uma vez para resgatar a sua noiva. Jesus vai voltar para resgatar a noiva de Cristo. E se dessa vez o povo judeu continuar sendo distraído, meu irmão, não tem mais volta. Eu e você somos a noiva que celebra a Páscoa. Eu e você somos a igreja que Jesus vai voltar para resgatar. Eu e você somos o alvo do retorno do Messias, do Cristo exaltado. Ele não vai voltar para ir mais uma vez para a cruz. Ele vai voltar para subjugar o inferno e nos levar, nos guardar de todo o juízo de Deus. Porque o seu sangue já está aplicado sobre nossas vidas. Amém? E como Jesus nasceu no meio do povo judeu, ele celebrava a Páscoa. Vamos ler aqui, Marcos capítulo 12, Marcos 14, versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus enviou os discípulos à frente para que ficasse tudo pronto para a Páscoa. Porque todos eram judeus e deveriam celebrar a festa segundo as tradições da Bíblia. Entenda algo importante, queridos. Jesus não mudou a tradição da Páscoa, mudou o sentido da celebração. Jesus disse, estou parafraseando: até aqui vocês celebraram a libertação da escravidão do povo do Egito. A partir de agora vocês celebrarão a mim, pela salvação de toda a humanidade, todos os povos da terra que creem. No versículo 22 do capítulo 14 de Marcos: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez o fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esta passagem, querido, retrata o que nós chamamos da última ceia. Leonardo da Vinci retratou um quadro muito famoso que aponta para a última celebração da Páscoa de Jesus com seus discípulos, instantes antes de ser preso e ser levado para ser julgado e condenado injustamente à morte. Tudo isso era necessário, meu irmão. Mas entenda algo poderoso. Jesus e os seus discípulos celebraram a Páscoa e foram adorando para o Jardim das Oliveiras. O nome oficial do Jardim das Oliveiras em hebraico é Getsemane, que significa lugar da prensa. Precisava ser num jardim, meu irmão, porque foi no jardim do Éden que Adão entregou a vida, a liberdade do homem nas mãos de Satanás, quando, por influência da sua voz, desobedeceu a Deus. Adão entregou a liberdade e a vida no jardim do Éden. Jesus a restaurou, a conquistou a partir do jardim da prensa. Jesus, como um caroço da azeitona, foi prensado, esmagado, humilhado, morto.
no nosso lugar. Tudo isso para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus e passássemos a partir daquele dia celebrar a Páscoa com o sentido correto estabelecido por Jesus Cristo. Na Páscoa nós não celebramos com ovo de chocolate. Nós celebramos com pão e vinho. Porque o pão representa o sangue de Jesus. O vinho representa o sangue que foi derramado. Os portugueses, ao longo dos anos, principalmente aqui no Brasil, trouxeram o bacalhau. Como é gostoso o bacalhau, né? Alguém aí comeu um bacalhau hoje com a família? Tava bom? Uai, ninguém comeu? É. Mas nós não somos miseráveis. Mas a maioria das pessoas passaram a celebrar a Páscoa como uma festa mundana. Uma festa sem sentido, uma festa sem origem. Uma festa mais promovida pelo comércio. Nós celebramos a Páscoa, querido, com pão e vinho. Celebramos tomando a ceia. Celebramos, meu irmão, exaltando o nome do Senhor Jesus. E quando nós sentamos com a nossa família na mesa para uma refeição, quer seja para celebrar a Páscoa, quer seja simplesmente para comer, nós fazemos isso para celebrar Jesus. A Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, façamos isso para a glória do nome de Jesus. Então, nós não celebramos a Páscoa como o mundo celebra. Hoje, o Brasil inteiro está celebrando o domingo de Páscoa, amém. Mas nós celebramos Jesus. Na próxima semana, nós vamos celebrar 9 anos de família Betel. E vamos celebrar com uma grande festa. Você não está com cara de quem está pronto para celebrar uma grande festa. Eu estava orando, meu irmão, e pedindo a inspiração para estabelecer a festa de celebrar 9 anos. E o que veio no meu coração foi gratidão. Fala assim comigo, gratidão. Porque até aqui o Senhor nos sustentou. Na primeira Páscoa estabelecida, o sangue do cordeiro literal, aspergido na porta das famílias, trouxe o livramento da morte. Na Páscoa que celebramos a partir de agora, e é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que no calendário espiritual, ele juntou o nascimento, ou melhor, a inauguração da família Betel aqui na terra, porque a família Betel nasceu no coração do Pai antes mesmo da eternidade. Então, para a gente celebrar os nossos 9 anos como família Betel, o Senhor celebrou bem, nos permitiu viver esse tempo junto da Páscoa. Então, semana que vem nós vamos celebrar uma festa comemorando 9 anos de família Betel e vamos também celebrar a Páscoa. Pastor, mas está fora do calendário. Amém, meu irmão, está fora. Mas como eu disse, Jesus não mudou a tradição, ele mudou o sentido. Então nós não seguimos uma tradição, nós seguimos o sentido. E nós não precisamos apenas de uma data para celebrar Jesus. Se eu vim para a casa de Deus adorando a Ele, quer dizer que eu continuo adorando todos os dias. Celebrar a Páscoa no sentido certo, meu irmão, é tão importante quanto celebrar na data correta. Este ano, por conta da agenda, nós iremos celebrar no próximo final de semana. E iremos celebrar com um coração grato. 9 anos de família Betel. Muitos aqui estão desde o início. Quando a família Betel nasceu. Muitos aqui já passaram muitas experiências como igreja de Cristo. Outros foram alcançados por causa do propósito da existência. Você que foi alcançado ao longo desses 9 anos,
parabéns. Você é fruto do propósito da nossa existência. Nós só existimos como igreja porque precisávamos alcançar você. Jesus estabeleceu a família Betel para salvar vidas. E é por isso que nós celebramos a festa de Páscoa todos os anos. E nós fazemos isso com alegria, com gratidão. Nós vamos montar aqui uma mesa profética. E faremos isso no sábado. Esse ano vai ter ervas amargas. Vai ter as comidas típicas da Páscoa original, conforme está descrito aqui nas Escrituras. E vai ter até o cordeiro. É por isso que não fazemos tanta questão, meu irmão, do coelhinho ou do ovo de chocolate. Porque nós temos um entendimento do verdadeiro sentido da Páscoa. Celebrar a Páscoa é entronizar Jesus no nosso coração, na nossa alma, mas não é apenas dizer que celebra Jesus, é viver por meio dele. Que a Bíblia fala que Deus provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer e ressuscitar, para que todos aqueles que nele creem, vivam por meio dele. É por isso que eu amo esse louvor que adoramos aqui no início do culto. Porque ele vive, posso crer no amanhã. 9 anos de experiências boas e experiências difíceis. Eu não classifico como experiências ruins, que nos fizeram sofrer, que nos fizeram chorar, se é que choramos. Mas eu falo que foram experiências difíceis, porque aquilo que é difícil nos ensina mais do que a experiência boa. Passamos por dificuldades e o Senhor nos sustentou em todas elas. Então, no próximo final de semana, nós temos um motivo muito especial para celebrar Jesus. É por isso que nós estaremos aqui na sede, junto com a nossa igreja da Vila Verde. Vamos congregar todo mundo aqui no sábado para celebrar Jesus com gratidão por esses 9 anos. E não vou me surpreender se a nossa família, sabe aquela família, aquelas pessoas que nós estamos orando por ela há bastante tempo, estiverem presentes. Porque a nossa Páscoa é Jesus. E todas as vezes que nos reunimos, fazemos isso como estatuto perpétuo para estabelecer Jesus em nossas vidas. Jesus é a porta da vida para a salvação. Jesus é o caminho para a salvação. Jesus é a porta da salvação. Ele diz: eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a porta. É esse Jesus que celebramos. Não celebramos o Jesus morto na cruz. Nós celebramos a cruz vazia. Nós celebramos o túmulo vazio. Nós celebramos o trono ocupado. E é no trono da glória, o trono do Cordeiro de Deus exaltado, que nós nos prostramos e adoramos. Fique de pé. Eu quero orar com você essa noite, consagrando esta semana de celebração, mas consagrando a nossa mente na consciência da Páscoa verdadeira, da verdadeira aliança da Páscoa. Mais uma vez eu volto a afirmar, eu não estou aqui condenando você que comprou um ovo de chocolate para o teu filho. Espero que você tenha orado e quebrado toda a consagração estabelecida por trás daquele pedaço de chocolate. Que na maioria das vezes nem chocolate é mais, né? É só sabor de chocolate. O meu pode ser de qualquer sabor. Não é possível que depois de tanto apelar que eu não ganhe nenhum. E se você não me der, eu vou comprar. A minha esposa hoje estava pedindo chocolate. Eu ouvi, viu? Só que não deu tempo. Eu quero orar contigo, meu irmão.
debaixo desses céus, na verdadeira aliança da Páscoa, consagrando nossa semana, para que você entenda, você pode, fala assim, eu posso. Você pode tudo naquele que te fortalece. Inclusive, viver uma vida de adoração continuamente. Como é que você vive uma vida contínua de adoração? Ah, meu irmão, tudo que você fizer, faça com gratidão a Ele. Pastor, eu tenho que ir no hospital tomar uma injeção. Ah, meu irmão, vai lá. Vai adorando. Mas vai doer. Não tem problema, adore. Ah, eu vou pegar a chave da minha casa própria. Aleluia. Adore, não pela casa própria, não pela chave, não pela novidade, mas por Jesus, que te capacitou para você viver esse tempo. Eu estou noivo, vou me casar, a minha esposa está grávida, eu vou dar à luz a um bebê. Não celebre Jesus, não adore Jesus pela bênção que você está prestes a viver. Celebre Jesus porque Ele é Jesus na tua vida. Jesus Cristo, o enviado, é suficiente. E é por isso que nós celebramos a Páscoa, no verdadeiro sentido da sua aliança. Nós estamos orando aqui por aproximadamente 9 meses, por famílias. E tem algumas pessoas que estão prestes a se converter. E tem outras que já eram para ter se convertido. Aí você fala assim, pastor, por que está demorando? Por que minha família não se converteu ainda? Você está orando todos os dias por ele? Você fez aquela lista profética com o nome da tua família, que você no teu devocional diário põe a mão e cita, apresentando em oração e declara, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você está fazendo isso todos os dias? Aí você fala assim, não, pastor, é porque eu esqueci. É por isso que a tua família ainda não se converteu. É por isso que alguns da tua família ainda estão escravos de bichos, de cativeiro, do inferno. E se Jesus voltar hoje, muitos familiares teus irão padecer, porque a tua intercessão não abriu a porta para Jesus entrar dentro da tua casa ainda, meu irmão. Ai, pastor, mas tem que ser eu? Sim. Fala assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Esta é uma declaração profética descrita na Bíblia. E está escrito dessa maneira, eu e minha casa servimos a Deus. Sabe por que começa com eu? Porque eu e você somos importantes para que toda a nossa casa seja alcançada. Não é a tua casa vai servir a Deus, é você e a tua casa. E se Deus escolheu você, meu irmão, Ele gera uma expectativa que você se coloque na brecha para interceder e orar pela tua família. Dias atrás eu estava pensando, eu falei, olha, eu vou encerrar esse tempo profético de intercessão pela família. Mas esse final de semana eu recebi uma unção, uma palavra, uma direção do Espírito Santo, que nós devemos ser perseverantes. Porque o Espírito Santo, ele trabalha com muita alegria na perseverança e na sinceridade do povo de Deus. Não desista de você. Não desista da tua família. Não desista de Jesus. Não deixe o inferno roubar a tua salvação. Não deixe as circunstâncias, não deixe as distrações te levarem para o abismo da destruição. Não existe vida fora de Jesus Cristo, queridos. Nós não estamos aqui reunidos em nome de uma religião. Nós estamos aqui unidos em torno do nome de Jesus, o Cristo de Deus. O nosso Cordeiro Pascal. O Cordeiro de Deus que tira e que perdoa todos os pecados do mundo.
É por isso que antes de orarmos em unidade, consagrando nossa família, consagrando nossa semana, consagrando o nosso período de celebração, de festa, eu quero promover junto com você um clamor. Repete comigo, um clamor de arrependimento. O meu arrependimento. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero entrar junto com a tua igreja, através do nome e do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Queremos adentrar na sala do trono, nos prostrar da tua presença e apresentar as nossas vidas diante do teu tribunal de justiça. Queremos nos apresentar, Senhor, e não temos tesouros, não temos prata, não temos ouro, não temos conquistas para te apresentar, pois sabemos que não é pelo que conquistamos, é em quem nos tornamos que atrai a tua atenção. E é por isso que queremos apresentar os nossos pecados. O Senhor nos ama tanto que o Senhor aceita a nossa presença quando entramos diante de ti para confessar pecados. Mas não é apenas da boca para fora. Nós não somos aquele povo que te adora com os lábios e que te rejeita com o coração. Nós somos o povo que aceita, que reconhece o Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e intercessor. É por isso que clamamos pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado, o sangue do Cordeiro que é aspergido sobre nossas vidas. Nós entramos diante de ti, clamando que esse sangue seja aplicado sobre toda nota de condenação gerada, legalizada pelos nossos atos de pecado. Eu quero confessar diante de ti os meus pecados. Eu quero, Senhor, com o meu coração, me arrepender de todos os meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Eu vou te dar 1 minuto, enquanto o ministério de louvor, através dos instrumentos, tocam o louvor, para você confessar os teus pecados diante de Deus. Se você não se sentir à vontade, não verbalize, mas faça em espírito. Mas gaste o próximo minuto da tua vida para confessar e arrepender dos teus pecados. Entre diante do teu Deus, entre diante do teu Pai que se faz presente e se arrependa e confesse a Ele os teus pecados. Toda nota de dar legalidade para o inferno, nos cobrar diante do tribunal da justiça, nos acusar. E por essa legalidade operar morte, roubo, destruição em nossas vidas. Eu apelo agora para o sangue do Cordeiro de Deus e o aplico sobre todos os nossos pecados. E que a partir deste momento, as nossas vestes espirituais se tornem alvos como a neve. Em nome do Senhor Jesus. Agora olha aqui para mim, igreja. Vamos orar pela nossa família. Você que ainda não trouxe a foto da tua família, imprime uma foto, traz daqui, coloca no altar, no cestinho que está aqui no canto. E nós temos orado e declarado o perdão e a salvação dessas pessoas.
nós vamos testemunhar com a nossa família, com os nossos parentes, salvos, libertos, em nome do Senhor Jesus. Levante tua mão para cá e vamos orar intercedendo por essas famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar diante da sala do trono do Cordeiro, aplicando o sangue de Jesus sobre estas pessoas hoje, representadas em teu altar por foto, porque cremos que em breve, por causa do teu perdão, dos teus decretos, da tua ação na vida deles, essas pessoas estarão representadas no teu altar pessoalmente, com lágrimas, com adoração, com sementes de adoração no teu altar. Pessoas que amamos e por isso nos colocamos na brecha por ela, pedindo perdão pelos pecados e decretando cura, libertação, bênçãos, salvação. Nós chamamos a existência nos cultos de domingo, nas células, nas mesas de discipulado, a vida das pessoas, da nossa família, da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, família? Vamos adorar? Porque a oração e a adoração desatam o sobrenatural de Deus sobre nós. Fique à vontade. Não se trata, adoração não se trata somente de música. Adoração se trata principalmente de entregar e depender. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer depender dele? Você quer viver por meio de Cristo? Você quer ter o teu nome escrito no livro da vida? Sai do teu lugar, vem para o altar, adore, se entregue. Não é apenas cantar um louvor, mas é viver um momento com ele. Renda-se e receba o Cordeiro de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. O universo chora, e o sol se abre.